Durante séculos, o Vaticano foi visto como o centro espiritual do mundo cristão, um símbolo de fé, devoção e tradição. Mas há uma face oculta por trás das colunas de mármore, dos vitrais coloridos e das palavras suaves. Uma face envolta em silêncio, poder e mistério. Porque nem tudo dentro do Vaticano é luz. Existe uma ordem secreta, uma elite silenciosa que opera nas sombras. Uma irmandade que não responde ao Papa, mas que muitas vezes o escolhe. São os verdadeiros senhores do Vaticano, homens cuja existência raramente é admitida, mas cujas decisões ecoam por toda a Terra. Esta não é uma teoria moderna. Desde os primórdios da Igreja sempre existiram conselhos internos, grupos restritos, formados por cardeais, bispos e até nobres. Mas o que começou como uma tentativa de organizar a fé, logo se tornou uma rede de influência, dinheiro e controle. No século IV, quando o cristianismo se tornou religião oficial de Roma, os líderes da Igreja herdaram não apenas os templos, mas também os jogos de poder do império. E com o passar dos séculos, o Vaticano tornou-se um trono político, cercado de intrigas, alianças secretas e conspirações mortais. Os arquivos secretos do Vaticano, com mais de 50 quilômetros de prateleiras, guardam cartas de reis, papas e generais. Mas há uma parte desses arquivos à qual poucos têm acesso, os documentos da ordem interna. Uma sociedade composta por teólogos, historiadores, espiões e financistas. Eles não aparecem nas missas, não dão entrevistas, mas controlam orçamentos, decidem políticas e enterram verdades. Eles estão acima do Santo Ofício, além da Guarda Suíça, fora do alcance da imprensa. São invisíveis e são antigos. Uma das primeiras pistas sobre essa ordem vem do século XIII, quando o Papa Inocêncio III autorizou a criação de um grupo de vigilância espiritual, responsável por combater heresias e proteger os segredos da Igreja. Esse grupo, originalmente chamado Custodes Veritatis, os Guardiões da Verdade, operava sob ordens diretas do trono papal, mas com autonomia total. Eles viajavam pelo mundo, investigavam manuscritos proibidos, vigiavam monges e queimavam livros considerados perigosos. Com o tempo, tornaram-se indispensáveis. Durante a Inquisição, os custódes estavam em toda parte, mas não usavam togas vermelhas. Suas vestes eram negras e suas reuniões feitas à noite em criptas, longe dos olhos comuns. Muitos estudiosos acreditam que foi essa ordem que escondeu os evangelhos apócrifos, silenciou profetas e destruiu seitas cristãs que não se alinhavam ao dogma oficial. Eles decidiram o que era divino e o que era blasfêmia. No Renascimento, quando a ciência começou a desafiar os ensinamentos da Igreja, os custódes se dividiram. Parte deles passou a estudar os novos saberes, tentando adaptá-los à fé. Outros, porém, viram nisso um perigo. Esses últimos formaram o núcleo mais fechado da ordem, passaram a operar com mais discrição, começaram a influenciar conclaves, interferir em eleições papais e estabelecer pactos com monarquias e bancos. Era o nascimento dos verdadeiros senhores do Vaticano. Documentos de época mostram ligações entre membros da Cúria Romana e sociedades secretas como os Templários, os Jesuítas e até a maçonaria. Simbolismos presentes em algumas salas do Vaticano sugerem conexões com ordens esotéricas que remontam ao Egito Antigo. Mas tudo é cuidadosamente disfarçado como arte ou alegoria. Em 1929, com o Tratado de Latrão, o Vaticano tornou-se um Estado soberano e, com isso, ganhou o direito de manter seu próprio banco, seus serviços de inteligência e sua própria polícia. Os senhores do Vaticano encontraram, então, a estrutura perfeita para expandir sua influência. O Banco do Vaticano tornou-se uma peça central nesse tabuleiro. Diversos escândalos financeiros ao longo do século XX revelaram movimentações bilionárias, contas secretas e laços com máfias e governos. Mas sempre que um escândalo surgia, alguém desaparecia. Testemunhas morriam, papéis sumiam e o silêncio voltava. Em 1978, o Papa João Paulo I foi eleito com promessas de reformar a Igreja e investigar irregularidades internas. 33 dias depois,
foi encontrado morto. Oficialmente um infarto, mas documentos vazados indicam que ele estava prestes a confrontar membros da ordem interna. Inclusive, há relatos de que ele possuía uma lista com nomes ligados ao Banco do Vaticano e à maçonaria. A lista nunca foi revelada. O Papa foi enterrado rapidamente e a investigação encerrada. João Paulo II, seu sucessor, sobreviveu a um atentado em 1981. O autor do crime, Mehmet Ali Agca, afirmou em cartas que havia sido manipulado por uma rede maior, uma rede com braços dentro da igreja. As ligações com os serviços secretos da época, como a KGB e a CIA, também apontam para a existência de um jogo muito mais profundo. E os senhores do Vaticano estavam no centro dele. Em 2012, um novo escândalo abalou a Santa Sé, o Vatileaks. Documentos internos foram vazados mostrando guerras de poder, corrupção, chantagem e conspirações internas. Muitos desses documentos revelavam a existência de reuniões secretas, contas bancárias ocultas e disputas entre facções internas. O mordomo do Papa Bento XVI foi acusado, preso e silenciado. Pouco tempo depois, Bento renunciou. Algo inédito em séculos. Fontes dizem que ele foi pressionado, que ameaças foram feitas, que os senhores do Vaticano exigiram sua saída para dar lugar a um novo ciclo. Com o Papa Francisco, veio a promessa de renovação. Mas também vieram novos conflitos. Francisco tentou romper com tradições, denunciar abusos, cortar privilégios, e imediatamente surgiram resistências. Cardeais poderosos se opuseram, movimentos conservadores se fortaleceram, e rumores de ameaças contra o Papa começaram a circular. Hoje a ordem ainda atua. Ela não tem nome oficial, mas é identificada por símbolos como a chave invertida de São Pedro, o triângulo triplo e a serpente alada. Ela se infiltra em comissões, conselhos e reuniões estratégicas. Suas decisões afetam escolas, hospitais, políticas globais. E seu alcance vai além do Vaticano. Relatórios sugerem influência sobre organizações internacionais, governos e até empresas de tecnologia. Mas por que tanto poder? Por quê? Porque eles acreditam estar protegendo um segredo maior. Um conhecimento que, se revelado, poderia abalar a fé, destruir impérios e despertar antigos deuses. Textos escondidos falam de um evangelho anterior, de uma palavra original que foi suprimida. Falam de um Messias esquecido, de um pacto feito nos primeiros séculos da era cristã. Um pacto de silêncio, um pacto de poder. E é esse pacto que os senhores do Vaticano juraram proteger, a qualquer custo. Há quem diga que nem todos eles são humanos, que há algo mais, algo ancestral, mas isso permanece oculto, porque onde há luz também há sombra, e no coração do Vaticano a sombra é profunda e silenciosa.